E o que não é esse transtorno? Porque a gente pode às vezes confundir algumas vezes com alguma outra coisa que o paciente esteja vivendo, que às vezes é outra coisa que ele tenha, tá bom? Isso no próprio DSM também fala. Primeira coisa é o transtorno depressivo maior, né? Que é a depressão comum. Tá? O transtorno depressivo maior, caso você não saiba, é a depressão. Quando a gente costuma falar, tá com depressão, costuma falar, é esse transtorno depressivo maior, tá? É a depressão comum que a gente entende. E existe até mesmo uma aula que eu falei recentemente, eu acho que uns 2 meses atrás, talvez 1 mês atrás, que eu falei sobre a depressão, do mesmo jeito que eu tô falando aqui, desse transtorno depressivo persistente, eu falei sobre a depressão maior, tá? Então você pode até conferir lá. Então, aí que a gente precisa diferenciar, né? Porque se houver um humor deprimido por mais dias, né, do que não, mais 2 dias ou mais sintomas de transtorno depressivo persistente do critério B por 2 anos ou mais, então o diagnóstico de transtorno depressivo persistente é feito. Agora, se os critérios dos sintomas forem suficientes para o diagnóstico de episódio depressivo maior, em qualquer momento durante esse período aí de 2 anos que o indivíduo estava sofrendo aquilo, o diagnóstico adicional de depressão maior deve ser feito. A presença de comorbidade de episódios depressivos maiores durante esse período também deve ser observada. Tá? E a gente vai observar baseado nos critérios que são mais específicos do transtorno depressivo maior, tá? Porque existem os critérios que não tem no persistente. E a gente tem até aqui, que é a falta de interesse, tá? Então, a falta de interesse e prazer acentualmente diminuídos em algumas atividades, agitação ou retardo motor, tá? Psicomotor, pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida e tentativa ou plano de suicídio, tá bom? Então, existem alguns sintomas que não estão presentes nos transtornos de depressão persistente, tá? E aí, se existir a presença desses sintomas, a gente pode considerar a presença também de um transtorno depressivo maior, tá bom? Essa é a maior diferença. Outra diferença que a gente vai ter que fazer é a questão do transtorno bipolar tipo 2 e bipolar tipo 1. Primeiramente, na questão da depressão também. Normalmente, para a gente considerar só a depressão maior, o sujeito não está preso naquilo por 2 anos ou mais, tá? O sujeito está preso naquilo por umas 2 semanas. Ele precisa apresentar esses sintomas por 2 semanas ou mais. Então, é quase que uma questão aguda da depressão, o sujeito que está com transtorno depressivo maior. Agora, se o sujeito apresenta esse estado depressivo por muitos dias e chegando aí a 2 anos, apresentando esses sintomas, né, não tendo aí, que nem colocado, menos de 2 meses sem, né, há mais de 2 meses sem esses sintomas, então a gente está falando da depressão persistente. E no transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2, uma história de episódio maníaco ou hipomaníaco exclui o diagnóstico de transtorno depressivo persistente. Ou seja, se o indivíduo tem, vamos supor que ele foi dado o diagnóstico de transtorno depressivo persistente, mas ele tem um episódio, aí teve episódios de mania ou hipomania. Tá? Então ele teve episódios de mania ou hipomania. Aí a gente não vai dar o diagnóstico então de transtorno depressivo persistente. Aí seria o transtorno bipolar tipo 1 ou o transtorno bipolar tipo 2, tá? Porque na bipolaridade existe aí a alternação, né? Alternação? Enfim, de depressão, né? De sintomas depressivos com sintomas maníacos. E aí a gente precisa trazer este diagnóstico então. Então, uma história de episódios maníacos, ou seja, com ou sem episódios maníacos, indica um diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1. E uma história de episódios hipomaníacos, tá? Sem qualquer história de episódio maníaco em indivíduo com apresentação depressiva persistente, durante as quais foram satisfeitos os critérios para um episódio depressivo maior, garante um diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2, certo? Outro transtorno bipolar especificado aplica-se a indivíduos cujas apresentações incluem uma história de episódios hipomaníacos juntamente com a apresentação aí depressiva persistente que nunca satisfez todos os critérios para depressão, blá, blá, blá. Enfim, besteira, coisas estão falando. Coisas que não são relevantes aqui pra gente agora, neste momento. Tá, então, e também o transtorno aí ciclotímico, a gente precisa fazer essa diferenciação. Um diagnóstico de transtorno ciclotímico exclui o diagnóstico de transtorno depressivo persistente. Assim, se durante o período de pelo menos 2 anos de humor deprimido na maior parte do dia, na maioria dos dias,
houver vários períodos de sintomas hipomaníacos que não atendem aos critérios para um episódio hipomaníaco e não houve períodos sem sintomas por mais de 2 meses de cada vez e os critérios nunca foram satisfeitos para um episódio depressivo maior, maníaco ou hipomaníaco, então o diagnóstico seria transtorno ciclotímico em vez de transtorno depressivo persistente. Então, aqui é a parte chata, né? É a parte chata que é focando nessa questão dos transtornos, né? Dos diagnósticos, dos critérios e tudo mais, para a gente saber o que o paciente tem e o que o paciente não tem. Mas como eu sempre digo, isso, no final das contas, não importa. Não importa. Por que isso não importa, Diego? Como assim não importa e tudo mais? Olha, vai importar quando a gente está querendo mostrar para o paciente que ele tem uma coisa que é tratável, que ele tem uma coisa que existem informações, pesquisas científicas que mostram que é possível de se tratar, principalmente com a terapia cognitivo-comportamental, quando o paciente quer entender o funcionamento dele e tudo mais. Aí vai importar que ele não é culpado por estar se sentindo como ele está se sentindo, tá? Aí vai importar que ele entender que aquilo é uma doença e coisas nesse sentido. Agora, quando a gente fala na questão do tratamento em si, isso não necessariamente importa. Por que que não importa? É o que eu repito muito para as pessoas. Eu não preciso saber que o paciente tem uma depressão, que ele tem um transtorno depressivo maior, tá? Para saber que um pensamento suicida, que pensamentos sobre morte são ruins para ele. Trazem sofrimento para ele e podem fazer coisas piores para ele. Eu não preciso saber do diagnóstico, ter certeza que é um diagnóstico, para saber que esses pensamentos são negativos. Eu não preciso saber que o paciente tem uma depressão persistente, tá? Para entender que o comportamento que ele tem por conta de sua tristeza, ali que ele se mantém, é negativo, que aquilo traz prejuízos para ele de certa forma. O ponto que eu quero chegar é que quando a gente entende o funcionamento do nosso paciente e a gente sabe muito bem as interpretações que ele tem e os comportamentos que ele tem que mantêm ele naquele problema, eu não preciso de um diagnóstico, porque o funcionamento dele basicamente que mantém ele naquele problema. É o funcionamento dele que a gente vai trabalhar. Não são os critérios diagnósticos que a gente vai trabalhar, mas sim no funcionamento daquele paciente. Então isso é muito importante de deixar claro, tá? Porque eu sei que tem muita gente presa em diagnóstico. Eu preciso saber isso aqui. E às vezes o paciente não fecha o critério. Ai meu Deus do céu, eu não consigo fechar o diagnóstico desse paciente. Não precisa fechar o diagnóstico desse paciente. Tá? Se você principalmente não consegue fechar esse diagnóstico, se ele não encaixa em todos os critérios, você precisa entender o funcionamento daquele paciente, saber o que é um funcionamento positivo, um funcionamento negativo que ajuda ele ou que atrapalha ele e trabalhar em cima disso. Tá? Isso daqui que eu tô falando para vocês é para você saber que existe aí alguns transtornos, que existem um critério diagnóstico que vão sendo alterados com o tempo e tudo mais, mas enfim, existe esse critério. E se você quer, que precisa dar um diagnóstico para algum atestado ou qualquer coisa nesse sentido, você pode seguir lá o DSM para poder dar esse diagnóstico. Tá? É por isso. Agora, para a parte do tratamento em si, isso não necessariamente importa. Tá? Isso é muito importante de se falar. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.